Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é terça-feira e hoje nós vamos trabalhar matemática, história e geografia. Então, para dar início às nossas aulas, nós vamos fazer o cabeçalho no caderno. Vamos lá, pessoal. Vocês vão pegar o caderno e nós vamos fazer o cabeçalho. Vamos lá. Hoje é dia 25 de maio de 2021. Que dia da semana é hoje? Hoje é terça-feira. Ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira e amanhã é quarta-feira. Agora nós vamos para o nome da escola. Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. Em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Tudo bem? Então, agora nós vamos para o alfabeto. Vocês vão escrever o alfabeto, a professora já escreveu, tá? E eu vou fazer a leitura em voz alta. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Agora nós vamos circular as vogais. Vamos lá. A, E, I, O, U. Lembrando que as que restam são as consoantes. Tudo bem, pessoal? Agora, vocês vão fazer os numerais novamente para vocês treinarem, para vocês compreenderem a sequência dos números, a sequência numérica, tá? Então, a professora vai pedir para vocês fazerem os numerais novamente, do número 0 até o número 40, para vocês treinarem, porque no livro de matemática, estão surgindo muitas atividades que estão usando os números maiores, então vocês precisam aprender, tá? Então, lembrando que os números também têm famílias. Então, no decorrer que a professora vai falar aqui os números em voz alta, nós vamos destacar as famílias dos números, tá bom? Então, vamos lá, ó. Acompanhem a leitura dos números com a professora. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui vai começar a família do 10. E depois do 10? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui vai começar a família do 20. Olha só, depois do 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, aqui vai começar a família do 30. E depois do 30? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, nós paramos aqui no 40. Mas sabemos que depois do 40 tem a família dele, né? Então, nós vamos parar na família do 40, por enquanto, tá? Nós vamos aprender mais para frente as outras famílias. Tudo bem, pessoal? Então, ao escreverem no caderno, prestem atenção nos números, na sequência dos números para vocês memorizarem, tá bom? Então, agora nós vamos para as atividades do livro de matemática. Vocês vão pegar o livro de matemática e vão abrir na página 72, que é esta página aqui, tá? 72. Um jantar especial.
Vovó Zilda convidou algumas pessoas para um jantar em homenagem à chegada de Léo. Para arrumar a mesa, ela quer saber se há um prato e um copo para as 16 pessoas que estarão no jantar. Então, olha só, a dona Zilda, né, vai fazer um jantar para as 16 pessoas que estão convidadas e ela quer saber se tem um prato e um copo para cada um. Então, vamos lá, vamos para as atividades. Lembrando que essas atividades estão relacionadas a essa ilustração, a essa imagem. Então, vocês podem pausar o vídeo, prestar atenção na ilustração para responder as perguntinhas, tá bom? Observe a ilustração e responda. A. Os pratos são suficientes? Para vocês saberem se eles são suficientes, vocês têm que contar. Vocês têm que contar quantos pratos tem. Se tiver 16 pratos, né, que é o número de convidados, sim, os pratos são suficientes. E se não tiver 16? Não são suficientes. Então, vocês vão escrever que não. Então, vocês vão contar e vão observar. A B. Quantos mais são necessários? Então, se não for suficiente, se estiver faltando pratos, né? Quantos estão faltando? Então, vocês vão contar, vocês vão observar e vão compreender quantos estão faltando. E vocês vão escrever a quantidade aqui. C. E os copos são suficientes? Aí vocês vão observar e vão contar quantos copos tem. Tem 16 copos? Se tiver 16, sim, são suficientes. E se não tiver 16? Não são suficientes. Aí vocês vão escrever se são suficientes ou se não são. O que há mais? Pratos ou copos? Então, depois que vocês contarem, vocês vão descobrir se tem mais copos ou se tem mais pratos, tá? Então, essa atividade é para vocês contarem. E quantos a mais? Então, se vocês observarem, por exemplo, tem mais pratos. Quantos pratos a mais tem que os copos? Ou quantos copos a mais tem que tem observando os pratos? Então, vocês vão ver a diferença, né? Quantos a mais tem? Então, essa é a atividade da página 72, tá? Agora, nós vamos para a página 73, que é esta daqui, ó, dos soldadinhos. Soldadinhos de brinquedo. Depois do jantar, vovó Zilda decidiu ler uma história para Léo e Jaci. E lembrou que tinha guardado uma caixa com soldadinhos de brinquedos bem antigos. Ajude Léo a contar os soldadinhos. Então, a vovó Zilda decidiu ler uma historinha para o Léo e Jaci e lembrou que ela tinha uma caixa com muitos soldadinhos. Então, quando a gente tem uma quantidade grande de alguma coisa, de brinquedos, de frutas, de roupas, nós temos uma coleção. Nós chamamos de coleção. Então, a dona Zilda tem uma coleção de soldadinhos, porque olha o tanto de soldadinhos que ela tem. Ela tem muitos, então ela tem uma coleção. Quantos soldadinhos há na coleção? Então, vocês vão contar quantos soldadinhos tem e vai colocar o número aqui, tá? Que representa esta quantidade. Então, agora nós vamos para a página 74, que é esta página aqui, tá? Uma surpresa para Léo. Antes de irem dormir, vovô Bento fez uma surpresa para Léo. Ele deu de presente uma antiga coleção de bolinhas de gude. Então, olha só, o vovô Bento, né, deu a coleção de bolinhas de gude para Léo. Então, vocês observam que tem muitas bolinhas e tem várias cores de bolinhas. Tem as verdes, as azuis, as vermelhas, as amarelas, as pretas e as laranjas. Então, observem as bolinhas para responder as atividades. Vamos lá. 1. Indique o total de bolinhas verdes e azuis
Então, vocês vão contar quantas verdes e quantas azuis. Vou fazer a primeira com vocês. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, vocês vão colocar o número 14 aqui, porque ele está perguntando a quantidade total de verdes mais as azuis. Então, vocês têm que contar as duas fileirinhas. Agora, ele quer saber, ó, B, bolinhas amarelas e vermelhas. Então, vocês vão contar as vermelhas e as amarelas. A C, bolinhas pretas e laranjas. Então, vocês vão contar as pretas mais as laranjas. E vão colocar a quantidade aqui, tá? A 2, quantas são as bolinhas de gude da coleção? Então, quando fala coleção, é o total de bolinhas. Quantas bolinhas tem no total? Todas. Então, vocês vão contar quantas bolinhas tem. E vão colocar aqui a quantidade, o número. A 3, desenhe no quadro abaixo meia dúzia de bolinhas pretas e meia dezena de bolinhas vermelhas. Então, olha só, vocês podem pegar o lápis, né, preto, né, porque aqui está falando, ó, meia dúzia de bolinhas pretas. Então, vamos lá. Vou fazer junto com vocês, tá? Então, vamos desenhar meia dúzia. Então, eu vou explicar para vocês, ó. Uma dúzia, nós dizemos que são 12 bolinhas. Então, vou desenhar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, pessoal, 12 bolinhas nós chamamos de uma dúzia, tá? Vou colocar o D aqui para representar dúzia. Eu não consigo fazer bonitinho, caprichado aqui no computador para vocês, que fica tudo tortinho. Mas aí no caderno vocês podem fazer bem bonitinho. Então, olha só. Uma dúzia. Nós chamamos, né? Nós sabemos que tem 12 bolinhas. Mas aqui, pessoal, ele está falando meia dúzia. Quando ele fala meia, é metade. Então, se uma dúzia tem 12 bolinhas, e metade dessa dúzia, né? Meia dúzia. Então, vamos tirar metade. Nós sabemos que uma dúzia tem 12, nós vamos tirar a metade de 12, né? Então, vamos lá, ó. A metade de 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a metade de uma dúzia é 6. Por quê? Porque se a gente contar quantas sobraram sem riscar, nós vamos compreender que sobraram 6 também. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a metade de uma dúzia é 6. Então, meia dúzia de bolinhas pretas são 6 bolinhas, tá? Então, uma dúzia é igual a 12 bolinhas e meia dúzia é igual a 6 bolinhas. Então, se ele falasse assim, ó, desenhe uma dúzia de bolinhas. Então, uma dúzia é igual a 12 bolinhas. Mas ele disse meia dúzia, metade, né? Então, meia é a metade. Então, nós riscamos a metade, ó. Nós tiramos a metade das bolinhas. Então, sobraram 6 bolinhas, né? Então, isso significa meia dúzia, tá? Então, mais para frente, vocês vão entender mais sobre isso. Então, aqui ele está falando, ó, em seguida, e para desenhar meia dezena de bolinhas vermelhas. Então, vamos lá, vocês vão pegar o lápis vermelho e vão desenhar meia dezena. O que é
uma dezena. Então, vamos entender o que é uma dezena para a gente compreender o que é meia dezena. Ele está pedindo meia dezena. Então, olha, uma dezena é igual a 10 bolinhas. Então, uma dezena é igual a 10 bolinhas. Então, vamos desenhar. E ele disse bolinhas vermelhas. Então, eu peguei a cor vermelha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha só, 10 bolinhas é igual a uma dezena. 10 bolinhas é igual a uma dezena, tá? Mas só que ele está falando aqui que ele quer que desenhe meia dezena. Então, meia dezena é a metade. Então, vamos riscar. Vamos riscar a metade. Então, qual que é a metade de 10? Ó, nós temos 10 dedinhos na mão. Então, qual que é a metade de 10? Se nós tirarmos uma mãozinha, né? Que é a metade, quantas sobramos? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos riscar 5 bolinhas, ó. 2, 3, 4, 5. Vamos conferir se está certo. A metade tem que ser no meio, exatamente igual. Então, tem que ser 5 bolinhas riscadas e 5 bolinhas não riscadas. Então, vamos ver se está certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meia dezena é igual a 5 bolinhas. E uma dezena é igual a 10 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma dezena é igual a 10. E meia dezena? Então, eu tiro metade. Então, fica 5. 5 bolinhas vermelhas. Lembrando, então, que uma dúzia são 12 bolinhas. Meia dúzia são 6 bolinhas. Então, é o que vocês vão desenhar, ó. 6 bolinhas. E uma dezena é igual a 10 bolinhas. E meia dezena é igual a 5 bolinhas, que é o que está pedindo para vocês. Meia dezena. Então, a resposta é: meia dúzia é igual a 6 bolinhas. É o que vocês vão desenhar. E meia dezena é igual a 5 bolinhas. Então, é o que vocês vão desenhar. Tá bom? É a resposta. Eu expliquei dessa forma para vocês visualizarem. Se vocês precisarem de ajuda ou não tiver compreendido esta atividade, vocês podem entrar em contato comigo. E eu peço também a colaboração dos pais ao realizar essa atividade para explicar para as crianças, tá? Porque é um conteúdo um pouco complexo para eles compreenderem. Mais devagarzinho eles vão aprendendo, tá bom, pessoal? Então, vamos para a próxima atividade, tá? Então, olha só. A próxima atividade são as atividades de História e Geografia. Então, vocês retiraram na escola um novo material, são 3 livros. Então, o que nós vamos trabalhar hoje é no livro Currículo em Ação, Ler e Escrever e Sociedade e Natureza. Então, eu vou apresentar a tela para vocês. Nós vamos lá na unidade 1, na página 93. Nós vamos começar lá, porque lá trabalha História e Geografia, tá? Então, nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos mais para frente, depois nós voltamos, nós vamos adequando as atividades diante do que nós já estamos trabalhando, para a criança não ficar perdida. Se nós estivéssemos na sala de aula,
nós estaríamos iniciando lá do comecinho, mas como nós estamos à distância, nós temos que ir adequando as atividades conforme nós já vem trabalhando desde o começo, tá? Então, por isso que nós vamos começar lá na página 93, tá, pessoal? Então, eu vou apresentar a tela para vocês. Vocês vão pegar o livro Ler e Escrever, Sociedade e Natureza e vão abrir na página 93, que é esta página aqui. Essa aqui, ó. 93, tá? Que vai trabalhar geografia e história. Nós já fizemos algumas atividades parecidas com essa, então por isso que nós vamos trabalhar essa página hoje. Então, assim, eu peço para vocês atentarem às imagens para a gente conversar. Então, olha só, observe bem o que representam as 4 imagens que seguem, depois responda as questões da professora. Então, olha só, vamos observar essas imagens. Figura 1. Então, olha só, pessoal, aqui é uma cidade. Vocês observam que é uma cidade. Então, o que que tem nessa cidade? Tem as ruas, as calçadas, tem prédios, né? Nós observamos que essa rua parece ser uma avenida, onde tem alguns bairros que tem comércios. Olha só que legal. Observem a imagem. São construções, né? São construções grandes. Então, pode ser que nessas construções existam comércios, não se parecem com casas, né, tradicionais, igual a gente conhece. Então, essa primeira imagem é algum bairro, né, que tenha comércio, que tenha lojas, não é verdade? Então, observe bem essa imagem. Agora, a próxima. Olha só que legal. A próxima imagem, a figura 2, é uma figura também, uma ilustração que representa um bairro onde tem comércios. Olha só, tem até uma mesinha aqui para o pessoal sentar, para comer alguma coisa. Então, é um bairro comercial. Pode ser que ali tenha algum restaurante, uma loja, né? Então, observe bem as imagens, tá? Vocês sabem, né, que aí em Rio Preto tem muitos bairros parecidos com esse. Se vocês forem lá no centro da cidade, vocês vão observar que tem muitas lojas de comida, de roupas, de acessórios. Então, observem, quando vocês saem da casa de vocês, observem o que tem ao redor, né? Aí no redor da casa de vocês, tem lojas, tem comércios, tem padarias, tem supermercados, tem açougues. O que que tem aí no redor de vocês, quando vocês saem na rua, tá? Então, essas imagens é para vocês observarem os espaços urbanos, os espaços das cidades, né? Vamos para a próxima imagem, página 94, tá? Figura 3. Observem essa imagem. Essa imagem aqui, se nós olharmos, é uma imagem moderna, de construções modernas, né? Olha só esse calçadão aqui, que bonito, uma imagem moderna, né? O que aparenta ser que foi reformado, né? Que foi construído recentemente, né? Olha só os prédios atrás, tá? Olha só as construções que tem. Então, observem a imagem para vocês compreenderem, tá? Os tipos de construções que nós temos, né? E que nós, às vezes, passamos e nós não observamos. Então, quando vocês saírem de casa, quando forem em algum lugar, passarem pelo centro da cidade, vocês observam as construções, os prédios, os edifícios, né? As casas. Então, vocês vão aprender a observar a paisagem que tem aí na cidade de vocês, que tem no bairro de vocês, que tem ao redor da casa de vocês. Olha só essa outra figura, figura 4.
Então, o que que nós observamos aqui, ó? Aqui tem alguns prédios, uma cidade assim, com uma paisagem com muitas construções grandes, né? Uma paisagem que tem bairros comerciais. Olha só, o que é bairros comerciais? Lojas, padarias, restaurantes, tá vendo? Não são construções de casinhas, tá? São construções grandes. E olha só aqui do lado, ó, nós já observamos que já são as casinhas, né? Tem as árvores. Então, nós vamos aprender a observar a paisagem à nossa volta. Então, vamos para a página 95. Então, olha só, observe bem as imagens e assinalem com um X, dentro dos parênteses, os locais que existem no entorno da sua residência. Então, olha só, a primeira imagem são as casas. Aí onde você mora, o que que tem perto? O que que tem perto da sua casa, no bairro da sua casa, quando você dá uma volta no quarteirão da sua casa? O que que você vê mais? Você encontra mais casas. Aí perto da sua casa, você tem algum hospital, aí no bairro da sua casa. Aí onde você mora, tem feira, aquelas feiras livres que tem na rua, que vende legumes, né? Que vende pastel, que vende guloseimas para comer, que vende vários tipos de coisas. Aí no bairro da sua casa existe feira? Ou aí no bairro da sua casa tem bastante lanchonetes, lugares para sentar, para comer. Então, vocês vão observar a paisagem, né, urbana, a paisagem local que tem aí no redor da sua casa, e vocês vão fazer um X, tá? Dentro desses parênteses, de acordo com o que tem aí no redor de vocês, tá bom? Então, pessoal, essa atividade de História e Geografia é para vocês fazerem a observação dessas imagens, tá? E responder essas perguntinhas da página 95. E também eu vou pedir para vocês, no caderno de desenho, vocês vão desenhar ou escrever a paisagem local onde vocês moram. Que tem aí no redor da casa de vocês? Então, vocês podem desenhar a casa de vocês e desenhar o que tem aí no redor, no quarteirão da casa de vocês, no bairro de vocês. Tem lanchonetes? Tem hospitais? Tem bastante casa? Tem padarias? Tem farmácias? O que mais que tem? Tem a escola de vocês, a escola Amauri, fica perto da casa de vocês? Então, vocês vão observar onde vocês moram e vão fazer este desenho no caderno de desenho, observando a paisagem em torno da casa de vocês. Quem não quiser desenhar, pode fazer uma lista, tá? Com o nome das coisas que tem no redor. Por exemplo, professora, no redor da minha casa tem a escola, tem uma padaria, tem bastante casas, tem uma farmácia, tem um restaurante, tem um supermercado. Então, se vocês preferirem escrever, podem fazer uma lista e podem escrever. Se vocês preferirem, podem desenhar. Então, a atividade de História e Geografia é essa, para vocês analisarem as imagens dessa página, tá? E depois vocês analisarem o que tem ao redor da casa de vocês. Lembrando sempre assim, que existem diversos tipos de moradias. Tem as casas, tem os prédios, né? Então, tem muitas pessoas que não moram em casas tradicionais. Tem pessoas que moram em prédios, não é verdade? Então, vocês podem desenhar o local que vocês moram, o que tem aí no redor, tá? Então, essa atividade de História e Geografia é para vocês aprenderem a observar o que tem ao redor de vocês, tá? Essa questão urbana, a questão da cidade, tá bom?
Então, essa é a atividade de História e Geografia. Vocês vão responder a página 95, que é esta daqui que está na tela, e vão fazer essa atividade no caderno de desenho. Podem fazer uma lista ou podem desenhar, vocês vão ficar à vontade, tá bom? Então, pessoal, essas são as atividades de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, eu estou online, tá bom? Para ajudar vocês. Então, pessoal, eu desejo para vocês uma ótima aula, muito aprendizado, tá bom? E muitas descobertas. Então, eu estou à disposição de vocês. Se precisarem de mim, é só me chamar. Então, um super beijo para todos e até a próxima. Até mais.